Oi pessoal, tudo bem? Voltando aqui para mais um capítulo, tá? A gente está gravando nossas videoaulas aqui em virtude da pandemia, né? Da quarentena que a gente está passando. Lembrando vocês para se manterem saudáveis, manter sua família saudável. A gente não tem mais que ficar em disputa política, em briga sobre quem está certo ou não, se deve ou não ficar em quarentena. A questão aqui é manter as pessoas que a gente ama o mais saudáveis possível. Vamos falar agora das obrigações divisíveis e indivisíveis. Lembrando a vocês que todos os dias, no horário de aula, os professores da Faculdade Única vão estar ao vivo, certo? Para que vocês tenham acesso a nós para perguntar o que quiserem, tirar as dúvidas. A gente vai comentar as aulas que já foram enviadas, que vocês já tiveram tempo de estudar. Eu estou gravando a aula antecipadamente e enviando, justamente para que vocês tenham tempo de assistir antes. Quando chegar para o momento ao vivo, vocês já vão ter esse material na cabeça, né? Vocês já vão ter tido tempo de entender a explicação para poder fazer a pergunta. E, bom, neste primeiro momento, a gravação é necessária. Não dá para dar a aula toda ao vivo, embora alguns professores venham fazendo isso, mas eu tenho dificuldade de fazer isso porque se dá algum barulho aqui, se a gente tem que interromper, no ao vivo não tem jeito. Se a internet cair, no ao vivo não tem solução. Né? Se o vizinho ligar o som ou passar um carro fazendo muito barulho ali, aqui a gente pode pausar e voltar depois. No ao vivo, a gente perderia tempo, ficaria prejudicado na nossa aula. Então é por isso que eu estou gravando o material antes, enviando para vocês, além de vocês terem tudo em alta resolução e poderem acompanhar tranquilamente. Quando chega a hora do ao vivo, a gente tem a interação entre nós, pode comentar a aula, tirar as dúvidas, ressaltar pontos importantes, e aí vocês vão ter a opção de me fazer perguntas à vontade, tá ok? Bom, galera, vamos continuar então. Obrigações divisíveis e indivisíveis. A gente falou logo antes das obrigações alternativas e facultativas, agora estamos falando das divisíveis e indivisíveis. Quando na obrigação ocorrer só um credor e só um devedor, ela é única ou simples. Você pode entender que quando não tem mais de um devedor ou quando não tem mais de um credor e a prestação vai ser cumprida com um objeto ou uma prestação única, ela é simples. Divisíveis e indivisíveis, porém, são compostas por multiplicidade de sujeito. Ou eu tenho, é diferente de obrigação fracionada, viu, gente? A obrigação pode ser simples, mas a prestação fracionada não é o caso que eu estou falando. Aqui eu estou dizendo da divisibilidade do objeto da prestação entre os sujeitos, ok? Para isso teria que haver multiplicidade de sujeitos, ou seja, mais de um devedor ou mais de um credor, ou ambos, né? Mais de um devedor e mais de um credor. Nesse caso, há um desdobramento de pessoas no polo ativo ou passivo, ou mesmo em ambos, passando a existir tantas obrigações distintas quantas forem as pessoas dos devedores ou quantas forem as pessoas dos credores. O artigo 257 fala o seguinte: havendo mais de um devedor ou mais de um credor, ou seja, havendo mais de um devedor, mais de um credor, polo passivo ou polo passivo com multiplicidade de pessoas, em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos forem os credores ou devedores. Então, se tem uma prestação que pode ser dividida, exemplo de obrigação divisível, por excelência, dinheiro, né? Pode ser parcelado em quantas partes, né? Pode ser fracionado em quantas partes for necessário. Se eu tenho uma dívida de 10 mil reais e 2 são os devedores, presume-se que cada um deve 5 mil, cada um pode ser exigido por 5 mil, ou seja, cada um vai ser cobrado no valor da sua cota à parte. Entretanto, se a obrigação
é indivisível, e nesse caso, a prestação tem um objeto não suscetível de divisão sem alterar a sua substância, por exemplo, um cavalo. Um cavalo só é um cavalo se ele estiver inteiro e vivo, né? Por essa natureza da coisa, ou por motivo de ordem econômica, ou pela razão determinada pela vontade das partes do negócio jurídico, essa obrigação vai ser considerada indivisível. Então, vamos lá. Se a coisa é divisível, segundo o artigo 257, havendo mais de um devedor ou mais de um credor, presume-se dividida a obrigação. Se a coisa é indivisível, havendo um credor, mais de um credor ou mais de um devedor, presume-se que a obrigação é indivisível porque não pode se dividir a coisa. Bom, quando a gente percebe o conteúdo do artigo 257, a gente percebe que a divisibilidade, na verdade, ela é relevante quando há multiplicidade de sujeitos, ok? Mas ela é possível quando há divisibilidade do objeto da obrigação, uma coisa ou um fato que possam ser divididos. Porque se não puder dividir o objeto da obrigação, não importa a multiplicidade de sujeitos, que não vai ser a coisa divisível, né? A prestação não vai ser divisível. Então, para a gente imaginar obrigação divisível, a gente tem que pensar só a razão de existir uma obrigação divisível se houver mais de um sujeito em um dos polos da obrigação, passivo ou ativo. Entretanto, só é possível obrigação divisível se a coisa, ou seja, o objeto da prestação, for divisível. Se não for, não há por que falar em obrigação divisível, ela vai ser indivisível, tá? O problema da indivisibilidade só tem realmente interesse se houver multiplicidade de devedores ou multiplicidade de credores. Se é um só devedor ou um só credor, a obrigação vai ser paga só a ele, e aí não há por que falar em divisibilidade ou indivisibilidade. Ok? Exemplificando, duas pessoas devem R$200 mil a um credor. Cada qual só é obrigado a pagar a sua cota, R$100 mil. Ok? Essa dívida é partilhada por igual porque o objeto da prestação, que é dinheiro, é divisível, por natureza. Se a hipótese for de obrigação divisível com pluralidade de credores, mas um só devedor, da mesma forma, né? Ele pode pagar R$100 mil a cada um dos credores, né? Ele paga a cada credor a parcela do débito que cabe àquele credor. E este pagamento ele deve ser feito de forma parcelada. Tá? Observe, tudo que eu estou falando aqui tem uma exceção, que se chama solidariedade. Solidariedade a gente vai ver no capítulo posterior, nas próximas aulas. Então, se a obrigação for solidária, não importa se o objeto é divisível ou não, pode ser exigida toda de um credor, pode ser paga toda pode ser exigida toda de um devedor e pode ser paga toda a um credor. A gente não está falando disso ainda, isso é spoiler, tá? Por enquanto, a gente está falando de obrigações não solidárias, né? Não solidárias. Aqui está falando de divisibilidade e indivisibilidade de uma obrigação não solidária, ok? Então, o devedor comum de uma dívida de 200 mil tem que pagar 100 mil para um credor e 100 mil para o outro credor, se houverem dois credores. Se forem dois devedores que devem 200 mil, cada um paga 100 mil para o único credor para resolver a obrigação. Tá certo? Bom, se eu, com relação ao objeto, a gente falou em relação à multiplicidade de credores ou devedores, com relação ao objeto, torna-se impossível dividir um objeto que não seja divisível. Então, se é possível ao credor executar a obrigação por partes, ou seja, cobrar por partes, trata-se de obrigação divisível. Se é impossível, né, ao devedor e ao credor cobrarem ou pagarem
por partes, ou seja, se a coisa tiver que ser entregue inteira, se não perde substância, valor, etc., aí sim é uma obrigação indivisível. Vamos fazer vamos exemplificar aqui um exemplo de Antunes Varela, que ele fala o seguinte: coisa divisível ou indivisível. É divisível a obrigação de entregar 1.000 quilos de arroz? Sim. 6.000 toneladas de açúcar? Sim. Pagar 4.000 cruzeiros? Ou 4.000 reais? Sim. Consertar 4 pares de sapato? Sim. Pode consertar um por vez, cada um pode consertar um se forem mais devedores, etc. É indivisível a obrigação de entregar um automóvel? Sim. Não adianta você entregar uma roda para um, outra roda para outro, o motor para um, a lataria para outro, ok? Só pode ser entregue o bem inteiro. Esse bem só tem valor se ele tiver inteiro. Mobília de um quarto, né, um guarda-roupa, ok? Efetuar um curso de lições sobre determinado tema. Imaginem, se eu fosse dar um curso sobre direito obrigacional, de que valeria para vocês uma única aula? Nada. Então, essa aula só tem valor quando agregada a outras aulas que formam um todo de conhecimento. Ok? Então, por isso, obrigação é considerada indivisível. Construir um prédio ou reparar um prédio, você não pode entregar meio prédio e achar que está pago, né? Então, conceituando obrigação divisível e indivisível, você vai ter a noção para saber se a obrigação é ou não é indivisível, se o bem, objeto da prestação, for divisível ou indivisível. A gente falou de bens lá no primeiro período, finalzinho do primeiro período, quem estudou com a Mariana, no inicinho do segundo período, quem estudou comigo, lá em Timóteo, tá? Então, havendo esta indivisibilidade do bem, indivisível será a obrigação. Uma coisa que tem que ser observada, os conceitos de bem indivisível e divisível estão nos artigos 87 e 88 do Código Civil, vocês vão lá ler, né, para lembrar. Mas o atual Código, ele introduziu nessa indivisibilidade dos bens um critério de diminuição considerável de valor. Por que esse critério foi incluído? Porque há bens que, se fragmentadas, deixa eu ver se esse ventilador está no máximo. Tá. Se fragmentadas, perdem consideravelmente o valor. É o exemplo de um diamante. Eu até dei em sala de aula esse exemplo. Você tem um diamante de 50 quilates, ok? Se você dividir esse diamante em 10 diamantes de 5 quilates, você não tem o mesmo valor do que um único diamante um único diamante inteiro de 50 quilates. O diamante maior, ele vale muito mais do que o mesmo peso em diamantes menores. Então, neste caso, o bem seria indivisível porque, ao ser dividido, embora fisicamente fosse possível dividi-lo, ao ser dividido, ele perderia consideravelmente o valor. Espécies de indivisibilidade. A primeira delas é a natureza das coisas, indivisibilidade natural. Tá? Um cavalo é um bem indivisível naturalmente. Se você cortar o cavalo no meio, morreu o cavalo. Ok? Outra hipótese de indivisibilidade são os bens que, embora sejam naturalmente divisíveis, tornam-se indivisíveis por determinação da lei. Isso a gente chama de indivisibilidade legal. Ocorre isso nas servidões prediais, que vocês ainda vão estudar no 5º período, ok? Ocorre também em algumas dívidas de alimento, né? Porque a lei diz que determinada dívida, determinada prestação. O que eu quero dizer com dívida de alimento? Normalmente, a prestação de alimentos para quando a pessoa tem mais de um filho, ela não é, vamos supor que a pessoa tem que pagar 30% dos seus vencimentos. Não quer dizer que seja 15% para cada filho. Cada filho não tem uma conta de luz separada, uma conta de gás, uma conta de água separada para pagar. Eles vivem no mesmo ambiente. Então, a lei
torna essa prestação de alimentos indivisível porque é necessário que este valor seja empregado para o sustento dos dois. Você não pode pegar 15% e destinar só a um e outros 15% e destinar só a outro. Você tem que reunir os 30% e promover o sustento dos dois. Isso é um exemplo de indivisibilidade legal da obrigação em que a lei determina que uma prestação é indivisível. Ou também pode acontecer a indivisibilidade, terceira hipótese, por vontade das partes. Nesse caso, a coisa é divisível, mas as partes, quando assinaram o contrato, determinaram que esta coisa seria indivisível, ou seja, ela deveria ser mantida integralmente, inteira, sem nenhuma divisão. Dessa forma, pela vontade das partes e por força do contrato, torna-se a prestação indivisível. É mais normal haver indivisibilidade natural, né? Porque não raro as partes deixam de prever essa indivisibilidade no contrato para coisas divisíveis, e isso não é normal acontecer, e também não é normal a lei tornar indivisível determinada obrigação, porque normalmente as coisas são como são e a lei interfere em situações específicas. Na indivisibilidade natural, pode-se dizer que a coisa é indivisível por natureza quando ela não pode ser dividida sem morrer, sem perecer, né? Sem se danificar de forma que se torne inútil, ou sem perder um considerável valor. Exemplo: cavalo não pode dividir porque morre. Relógio não dá para dividir porque são peças que não tem o menor sentido se não estiverem juntas. Automóvel não dá para dividir porque meio automóvel não leva ninguém a lugar nenhum, ok? Ainda assim, pode haver uma divisão para manter o valor da coisa. Por exemplo, a obra literária de um autor famoso que só tem um volume de cada um dos livros. Essa obra literária ela tem maior valor reunida do que esparsa, separada. Cai consideravelmente essa obra se não for a obra completa. Outro exemplo é o que eu dei antes do diamante, né? Se você cortar um diamante de 50 quilates em vários diamantes de 5 quilates, esses diamantes somados não vão alcançar o valor que tinha o grandão. Segunda hipótese, a indivisibilidade da prestação decorre da lei. O Estado, algumas vezes, em atenção a interesse público ou social, impede a divisão da coisa. Eu já falei com o exemplo da dívida de alimento, eu falei com a possibilidade de indivisibilidade determinada à área rural abaixo de uma fração de parcelamento, né? Imagine que você tem um sítio e quer dividir esse sítio entre seus filhos. Existe uma fração mínima de parcelamento tanto na área urbana quanto na área rural. E essa fração mínima de parcelamento na área rural, ela tem a ver com a eficiência na exploração e com a produtividade do terreno. Na área urbana, ela tem a ver com a utilidade do terreno. Olha só que são conceitos diferentes, tá? Um é na produtividade e eficiência da exploração do terreno. O outro é a utilidade do terreno. Se você der 2 metros quadrados de terreno urbano para uma pessoa, mal consegue colocar uma cama lá. Agora, se você consegue dar para uma pessoa 20 metros quadrados, ela de repente consegue montar ali um kitnet. Ela não vai colocar 10 camas. Isso é óbvio, ok? Então, esse valor, esse objeto unido, ele tem maior valor. Por isso tem os bens imóveis, por exemplo, tem frações mínimas de parcelamento. Mesma coisa na área rural. Como cada propriedade rural precisa ter área de reserva legal, área de preservação permanente, se você divide um terreno em vários terrenos, a área agricultável, ou seja, o terreno que sobra, pode ser impróprio para o exercício de algumas culturas se você fracionar demais a propriedade rural. Então, até certo ponto é permitido dividir, depois não mais. Além disso, nós temos também direitos reais como a servidão, o penhor, a hipoteca, como outros exemplos de direitos, de prestações indivisíveis por conta da lei.
Hipoteca, por exemplo, ela é indivisível ao passo que não adianta o credor chegar no banco com metade do dinheiro, ele não vai levantar a hipoteca vai continuar constituída. A dívida foi amortizada, porém a hipoteca continua inteira, gravando o bem. Ok? Algumas vezes ainda, a indivisibilidade da obrigação resulta de estipulação ou convenção das partes. Nesse caso, a indivisibilidade ela é subjetiva, ou seja, os sujeitos da obrigação, as partes decidiram assim, ok? Nesse caso, o objeto ele é perfeitamente fracionável, não há por que questionar a fracionabilidade daquele objeto, ok? Só que neste caso, as partes decidiram que eles deveriam se manter, esse objeto da prestação, deveria se manter unido e não ser divisível. Isso é lícito ser estipulado no contrato e, sendo assim estipulado, afasta a possibilidade de cumprimento parcial da coisa. Vamos falar agora da indivisibilidade em relação às modalidades diferentes de obrigações. A obrigação de dar a coisa certa, ela vai ser indivisível ou divisível conforme a coisa certa que for ser entregue for divisível ou indivisível. Né? Então, aqui, por exemplo, 10 sacas de café, obrigação de dar a coisa certa, ok? 10 sacas de café Conilon. Eu tenho que entregar 10 sacas de café Conilon, a obrigação de dar a coisa certa, não tem dúvida nenhuma. E eu posso entregar, se há 2 credores, 5 sacas para cada um, sem problema nenhum, tá tudo certo, ok? Agora, se a coisa a ser entregue é um cavalo premiado, árabe, de 10 mil reais, nem sei se vale isso, mas vamos, exemplo, tá? Tem que entregar 10 mil reais. Cavalo de 10 mil reais. Posso entregar metade do cavalo, uma banda do cavalo para um e uma banda do cavalo para outro? Não tem jeito. Então, se a obrigação de dar a coisa certa tiver coisa divisível como objeto, a obrigação é divisível. Se tiver coisa indivisível, a obrigação será indivisível. Obrigação de dar coisa fungível como dinheiro são sempre divisíveis, né? Se você tem que entregar uma coisa que pode ser substituída por outra, sem problema nenhum, pode ser dividido, ok? Se eu quiser, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, que entregar 1000 lápis para 2 papelarias que são do mesmo grupo, né? Eu me obriguei a entregar 1000 lápis para os 2. Posso entregar 500 em cada uma, ok? Sem problema nenhum. Bom, havendo multiplicidade de credores e devedores, então, pode-se, então, dividir a obrigação conforme seja divisível a coisa. Óbvio que se tivesse, por exemplo, que entregar um boi, tá? Um boi é uma obrigação de dar coisa certa, tá? Então, embora o boi seja fungível, ela é uma coisa certa. É indivisível. Qual boi eu vou ter que entregar? Aí a dúvida perece. A dúvida mantém-se, né? Se um boi não é impossível entregar, eu posso entregar outro boi, mas continua sendo indivisível, tá? Então, se a coisa fungível ela é indivisível por natureza, também será considerada indivisível a obrigação. É que normalmente coisas fungíveis são divisíveis, tá bom? Obrigações de restituir são, em regra, indivisíveis. O comodatário e o depositário, por exemplo, têm que devolver a coisa emprestada por inteiro e não podem reter nenhuma parte dela, salvo se tiverem permissão do dono. Então, as obrigações de restituir normalmente são indivisíveis. Isso significa que qualquer pessoa que tem consigo uma coisa de outrem e que tem que restituir essa coisa para outrem, deve fazer por inteiro, tá? Obrigações de fazer podem se dividir algumas vezes, outras vezes não podem se dividir. Por exemplo, obrigação de fazer uma estátua, indivisível. Você não fez nada se você não fez a estátua inteira, ok? Mas se eu tiver que fazer 10 estátuas, uma a cada 10 dias, divisível. Eu posso cumprir parte da obrigação a cada 10 dias. Se a obrigação tiver
por objeto um negócio que envolva uma promessa, a divisibilidade ou não vai ser aferida em função do direito a que essa declaração se refere. Exemplo, tem como transferir meia casa para outra pessoa? Sim, tem como. Ok? Você pode transferir apenas a sua fração ideal da propriedade. Você pode, mesmo sendo dono da casa inteira, transferir 25% dessa casa para alguém. Essa pessoa, embora não se possa fracionar a construção física da casa em 4 partes, mas essa pessoa se torna proprietário, juridicamente falando, de 1/4 da casa. Isso é possível. Então, nesse caso, obrigação divisível. Agora, se você não tem como transferir a coisa de forma que essa coisa seja divisível, aí vai manter-se a indivisibilidade. Então, depende do objeto da promessa. Se você promete cumprir, emitir uma declaração de vontade para transferir 25% da casa, você pode cumprir isso de 2 vezes, por exemplo, né? Cada um cumprindo 12,5% da casa, transferindo 12,5% de cada vez, e aí essa casa, 25% seria do credor e a obrigação seria perfeitamente divisível. Já na obrigação negativa, em geral, são indivisíveis, tá certo? Então, por exemplo, se eu obrigo a não construir em determinado terreno, obrigação indivisível. Se eu construir qualquer pedaço, eu fizer uma sapata e subir uma coluna, eu já descumpri a obrigação. Não tem esse negócio de construir um pouquinho, não considera descumprimento. Não, qualquer ato meu de construção já implica em descumprimento. Porém, tá? Se você se obrigou a não praticar determinados atos diferentes, por exemplo, não vender e não alugar um imóvel, são obrigações divisíveis. Se eu não vendi, eu descumpri, eu cumpri apenas parte da obrigação, mas se eu aluguei, eu descumpri parte da obrigação, etc. Obrigações alternativas e genéricas ou de dar coisa incerta. Então vamos lá. A gente já diferenciou obrigação genérica ou de dar coisa incerta de obrigação alternativa. A de dar coisa incerta são determinadas por quantidade e gênero. Por exemplo, 10 sacas de arroz. Ok? 10 sacas, quantidade. De arroz, gênero. E a qualidade? Qual tipo de arroz? Parboilizado, agulhinha, integral, sei lá o quê. Ok? Então aí, se você tem indeterminada a qualidade, a obrigação é de dar coisa incerta. Você só sabe o gênero e a quantidade. Você pode escolher qualquer qualidade? Sim, desde que não escolha as piores e você também não é obrigado a escolher as melhores. Você vai ter que escolher de uma qualidade intermediária. Qualquer um tipo de arroz dessa qualidade intermediária serve para você pagar a dívida. Ok? Então isso é a obrigação da coisa incerta. Obrigação alternativa. Você tem 2 ou mais objetos e a escolha tem que recair sobre um desses objetos. Por exemplo, você me dá um cavalo ou um burro. Certo? Então, normalmente, as obrigações alternativas e de dar coisa incerta, elas são indivisíveis até o momento da escolha. Por quê? Porque, por enquanto, a incerteza a respeito da natureza da obrigação não permite nenhum cumprimento parcial, não permite nenhuma fragmentação. Então, essa incerteza torna indivisível o objeto. Até a concentração. Concentrado o direito de escolha exercido e concentrada a prestação sobre uma coisa certa, aí vai valer a natureza dessa coisa. Se essa coisa for divisível, vai poder ser dividida a obrigação. Se não for divisível, vai ser indivisível a obrigação. Tá ok? Bom, efeitos da divisibilidade e da indivisibilidade da prestação. Aqui a gente vai direto para o código, porque a doutrina, ela
se limita a explicar esses artigos, tá? E além disso, cuidado quando forem ler o caso aberto lá, que tem alguns termos lá que eu não concordo muito não, ok? Mas eu vou explicar aqui e na hora certa eu vou falar sobre esses termos, tá? Então, efeitos, numa relação de causa e efeito, vocês sabem que a divisibilidade ou indivisibilidade vai ser a causa e a consequência vai ser o efeito. Nós vamos tratar disso aqui agora. Vamos falar lá do artigo 257 primeiro. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos forem os credores ou devedores. Então, a primeira consequência é que se tiver mais de um credor ou mais de um devedor numa obrigação que seja divisível, ou seja, num objeto que possa ser dividido, presume-se que há divisibilidade. Tudo bem? Então, causa: há mais de um credor, há mais de um devedor, obrigação, o objeto da obrigação é divisível, a obrigação é dividida em quantas prestações forem os credores ou devedores. Presunção, tá? Presunção legal. Artigo 259. Havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, a gente está falando aqui de indivisibilidade, cada um será obrigado pela dívida toda. Tem alguns autores que chamam isso aqui de solidariedade natural ou solidariedade material. Nesse caso, não pode se dividir o objeto. Então, você pode demandar de qualquer um dos credores o total da dívida. Nesse caso, o devedor que pagar a dívida se subroga no direito do credor em relação aos outros co-obrigados. Vamos dar um exemplo. Tício e Mévio devem 10 mil reais. Não vou falar 10 mil reais, não, porque seria uma obrigação divisível. Vamos falar em indivisível. Tício e Mévio devem um cavalo para Caio. Chegou o dia de pagar a dívida, Caio foi lá na casa de Tício e falou: Tício, vim buscar o cavalo. Tício vai e entrega o cavalo inteiro, ok? Não tinha como entregar meio cavalo, né, porque a obrigação é indivisível. Ele entregou o cavalo. E Mévio deve alguma coisa? Sim, para Tício, não mais para Caio. Tício pagou o todo da dívida e agora é credor do valor de meio cavalo de Mévio, certo? Tício não pode exigir um cavalo inteiro, ele tem que descontar o que era obrigação dele pagar, então ele só vai poder cobrar o valor da cota à parte que cabia a Mévio. Se a pluralidade for, essa palavra é bem difícil, pluralidade, for de credores, poderá cada um deles exigir a dívida inteira. Então vamos dar um exemplo aqui que ilustre o 260. Caio e Mário são credores de Tício. Obrigação: um cavalo, tá? Se fosse dinheiro, cada um ia lá e recebia a sua parte, porque a obrigação seria divisível. Aqui não, a obrigação: um cavalo. Então, Tício deve um cavalo a Mário e Caio. O que o Tício vai fazer? Ele pode entregar o cavalo a qualquer um dos dois. Se ele entrega a Mário, Caio torna-se credor de Mário. Caio se torna credor de Mário do valor de meio cavalo, porque Mário recebeu o cavalo todo de Tício. Ok? Então, o Mário vai ter que pagar ao Caio a parte que era do Caio. Então, pode o devedor de uma coisa que tenha mais de um credor e que a coisa é indivisível, ele pode, inciso primeiro, pagar a todos conjuntamente, ele vai receber a quitação de todos, todos vão assinar o recibo e ele vai estar liberado. Ou ele pode pagar um, dando este caução de ratificação dos outros credores. Então, o que acontece? Este credor que deu o recibo, ele dá a garantia ao devedor de que os outros credores vão ratificar esse recibo, ou seja, ele garante ao devedor que todos estão de acordo que ele receba. O 261 fala o seguinte: se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele, em dinheiro,
a parte que lhe caiba no total. Acabei de dar esse exemplo com Mário e Caio. Né? Tício deve um cavalo. Tício pagou o cavalo para Mário. Caio também era devedor do cavalo, junto com Mário. Caio ficou credor de Mário, né, do valor que lhe cabia no cavalo, que era 50%. Só. Isso está no artigo 261. 262. Se um dos credores remitir a dívida. Aí é que eu vou chamar atenção para vocês para o livro do caso Alberto. Vai ser provavelmente corrigido em edições futuras, mas em um dado momento o caso Alberto está explicando o que é remitir. Ele fala remir. Aqui eu vou abrir um grande parênteses para falar sobre remissão. 3 formas de remissão, 3 verbos diferentes. Vamos lá. Remissão com C cedilha. Vem do verbo remir, não é remitir. Remissão com C cedilha. No são. Vem do verbo remir, que significa resgatar, tomar de volta, recuperar. Ok? Então, por exemplo, acontece a remissão com C cedilha no direito brasileiro, quando você teve algum bem seu penhorado, você gosta demais daquele bem, você não quer que aquele bem seja levado a leilão para pagar uma dívida sua. Então, o que você faz? Você arruma o dinheiro, vai lá em juízo e faz uma petição através do seu advogado pedindo a remissão com C cedilha, ou seja, você vai pedir para remir o bem e recuperar esse bem. Ok? Então, aí, remissão com C cedilha. Segunda hipótese, remissão com 2 S's do verbo remitir, que é o exemplo que tá aqui no artigo 262. Remitir é perdoar. Remir é recuperar, resgatar a coisa. Não tem nada a ver com isso aqui. Remitir é perdoar. Então, se um dos credores perdoa a dívida, a obrigação não fica extinta para os outros. Os outros podem exigir a parte deles ou o todo descontando a parte do credor. Vamos dar um exemplo aqui. Tício deve a Mário e a Caio um cavalo que vale R$1.000. Então o Tício tem que pagar um cavalo de R$1.000, tanto para Mário quanto a Caio. Mário dá um documento para Tício falando assim: eu perdoo, ou seja, estou remitindo, perdoando a dívida sua comigo, Tício. Ah, você salvou minha vida e me ajudou no momento de grande necessidade. Aquela dívida que você tinha comigo está perdoada. Então agora, a partir de agora, você não é mais meu devedor. Sim. Primeiro, Caio, que está perdoando aí, só pode perdoar a parte dele. Ele não pode perdoar a parte do Mário. Tá? Então esse documento que perdoa a parte de Caio é entregue ao Tício e na hora que Mário vai cobrar o cavalo todo, Tício vira para Mário e fala assim: aqui, Mário, eu sei que eu devia um cavalo inteiro a vocês dois, mas a metade que caberia a Caio, ele já me perdoou. Tá aqui o documento. O que Mário vai ter que fazer para poder exigir o cavalo? Entregar a Tício R$500, que é o valor da metade do cavalo, que corresponde à parte de Caio. Aí ele pode levar o cavalo inteiro. Tá certo? Bom, eu estava falando de 3 palavras: remissão, né? Falei só de 2, vou falar a terceira agora para fechar o parênteses de vez. Falei do verbo remir, cuja remissão é com C cedilha. Falei do verbo remitir, cuja remissão é 2 S's. Então, remir, resgatar, recuperar a coisa, tá? Remissão com C cedilha. Remitir, perdoar, remissão com 2 S's. E tem o terceiro tipo, que é do verbo remeter. Então, ó, remir, remitir, remeter. Remeter é quando você remete uma correspondência, quando você remete a pessoa à leitura de um artigo. É o que acontece, por exemplo, no índice alfabético remissivo. Né? O índice alfabético remissivo é remissivo com 2 S, a remissão aí é com 2 S, e ele faz remissão a um outro ponto do livro, ou seja, ele remete o leitor para outro ponto do livro. Então, e aí, pessoal, tudo bem? 3 tipos de remissão. Bom, mais uma aula aqui que a gente vai gravar. Remitir, perdão. Remissão com 2 S. Estou gravando essa aula para vocês. Pessoal. Mais uma aula aqui que a gente vai gravar.
continuando essa aula para vocês. É porque... Não vou nem interromper, tá, gente? O que aconteceu aqui é que eu tava... Só tô conferindo aqui se tá tudo ok, tá gravando normal. Eu tava... Ao mesmo tempo que eu tava gravando esta aula, eu tava renderizando a outra. E quando ele termina de renderizar, ele toca o arquivo, aí por isso que deu esse barulho, tá bom? Perdoem, tô aqui de volta. Então, só para fechar o parênteses. Verbo remitir, perdão, remissão com 2 S. Verbo remeter, destinar alguém a outro lugar, ou destinar uma carta a alguém. Remissão com 2 S, tá? E verbo remir, que é resgatar a coisa, recuperar a coisa, remissão com C cedilha. Tudo bem? Entendido? Então, não vamos mais confundir. Escreve aí no caderno e decora isso aí, pra quando houver esse problema. Por que eu falei que o verbo, que o livro do Carlos Roberto tem que tomar cuidado? Porque tem um momento neste capítulo que ele se refere a remitir como remir, tá? Ele confunde as duas coisas. Então, já pode ir lá e corrigir lá no livro, quem tem o livro, escrever em cima assim, ó, remitir, não remir. Viu, Carlos Roberto? Fica esperto aí. Bom, parágrafo único do 262. O mesmo critério se observa no caso de transação, novação, compensação ou confusão. Poxa vida, confusão foi na minha cabeça agora, professor? Não, nós vamos explicar. Transação é acordo, combinação, tá? Então a gente, né, estava devendo aqui, você estava me devendo, mas você deve também ao outro. Eu fiz um acordinho com você aqui. Se houve uma transação entre nós, essa transação não vincula o outro. E se não vincula o outro tem direito de receber o que é dele. Só que, para receber o que é dele, ele tem que, se houve uma transação entre mim e você, ele tem que pagar a parte que te cabia para respeitar esse acordo. Ah, mas não envolve ele. Sim, mas ele só tem direito de receber o objeto inteiro. Ele continua tendo o direito de receber o objeto inteiro, ou seja, o acordo que eu fiz com você não envolve ele, mas ele só vai ter direito de receber o objeto inteiro se ele pagar o que ficou combinado entre mim e você, para que ele não se enriqueça ilicitamente. Novação é uma nova combinação da dívida. Aqui, a dívida foi renovada, certo? Então, se tem mais de um devedor, exemplo, tá? E a obrigação ela é indivisível, tá? A novação beneficia a todos. Mas e se essa novação prejudica? Ela só vai prejudicar quem a assinou, ok? Então, por exemplo, a novação, por exemplo, interrompe o prazo de prescrição. Então, houve um dos devedores, vamos supor que tem uma coisa que seja indivisível e que tenha 3 devedores. Um deles vai lá e faz uma novação com o banco. Fala, não, eu concordo que volte a 0 o prazo de prescrição, estou aqui para dizer que eu devo, eu estou confissão de dívida, por exemplo, é uma espécie de inovação. Esta confissão de dívida do credor A não prejudica o credor B e o credor C, e o prazo de prescrição contra eles continua a correr. Aí o banco, quando a dívida prescrever contra B e C, ele perde o direito de receber a parte deles. Se a coisa for indivisível, para receber a coisa toda do credor A, ele tem que devolver a parte que prescreveu. Ok? Porque esse credor A não vai ter direito de cobrar dos outros. Compensação é quando, por exemplo, A, B e C são devedores de um carro e o credor é D. D deve, o carro custa R$6.000. D deve a A R$1.000. Então, D só pode exigir de A uma parte do valor integral. Se o carro está com A e ele vai entregar o carro a D, ele pode exigir os R$1.000 que sejam pagos a ele para entregar o carro, sem que ele seja enriqueça ilicitamente, né? Então, compensação é quando um dos devedores ou o devedor tem dívida com um dos credores ou o credor. E confusão ocorre quando a pessoa se torna credor e devedor da mesma obrigação. Como assim? Eu explico. Vamos supor
que você emitiu um cheque. Já dei até esse exemplo numa das salas de aula, não me lembro qual, acho que foi Ipatinga. Eu dei um cheque. Esse cheque foi transferido para outras pessoas. De repente, chega alguém e me paga uma outra dívida com esse mesmo cheque. Quando eu vejo na minha mão um cheque que foi meu mesmo, eu não ia ter que pagar esse cheque se esse cheque estava na mão das outras pessoas. Quando esse cheque volta para minha mão, não tem mais que pagar. Eu sou o credor de mim mesmo. Ocorreu a confusão e acabou. Ok? Então, se eu me tornar por algum motivo credor da minha própria dívida, ocorreu confusão. Vou dar um exemplo. Meu pai, João, financiou a compra de um carro para mim, vamos supor que eu me chame Tício, para o Mévio, meu amigo, e para o Tibúrcio, nosso amigo. São 3 devedores. Meu pai pegou e chegou lá com 6 mil reais, ok? Esses 6 mil reais são a dívida de nós 3 e a gente fica sendo devedor do meu pai devedor de um carro. Vamos supor que meu pai faleceu. Eu me tornei herdeiro do meu pai, ou seja, o débito dele de 2 mil reais, o crédito dele de 2 mil reais passou para mim. Então eu me tornei credor de 2 mil reais de mim mesmo. Só que o resto da dívida, eu sou credor dos outros 2, Mévio e Tibúrcio. Por quê? Eu só que sou herdeiro do meu pai. Então somente houve confusão com a minha parte da dívida. Tudo bem? Bom, Clóvis Bevilacqua também dá o seguinte exemplo. O objeto da prestação é dar um cavalo a 3 credores, sendo que um deles remite a dívida. Remite do verbo remitir, e aqui é remissão, perdão, tá? Os outros 2 vão lá e exigem o pagamento. E esse pagamento só poderá ser feito mediante a entrega pelo devedor do cavalo devido. Assim, se o animal vale 3 mil, a cota do credor remitente é de 1.000, os outros 2 somente podem exigir a entrega do cavalo todo se entregarem 1.000 reais ao devedor. Porque se eles não pagarem, eles vão se locupletar, ou seja, vão se enriquecer sem causa. Ok? O credor que perdoou a dívida deixou para lá esses 1.000 reais que cabia a ele. Se ele deixou para lá, isso beneficia ao devedor. Vamos falar agora da perda da indivisibilidade. É o último slide, a gente vai encerrar essa aula depois desse slide. Artigo 263, perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Isso é óbvio. Se a obrigação é considerada indivisível por causa da natureza do objeto, um cavalo, um carro, uma moeda rara, um diamante enorme, gigante, né? Se isso é transformado em perdas e danos, seja lá qual for o motivo, né? Perda, o que for. Vamos supor que a coisa se perdeu. Transformou-se em perdas e danos. Tá? Dinheiro é ou não é divisível? É divisível. Então, Tício, Mévio e Tibúrcio são devedores de Caio. Caio é o credor, tá? O objeto da prestação é um cavalo. Beleza. O cavalo morreu antes do pagamento. A obrigação se resolve em perdas e danos, por exemplo, né? O Tibúrcio, o Caio já tinha pago pelo cavalo 10 mil reais. E aí, por culpa dos 3 credores, ou de um deles, o cavalo morre. Óbvio que a partir desse momento que resolveu-se em perdas e danos, aquilo que era indivisível pela natureza do objeto tornou-se divisível, né? Então tá. Se para efeito do disposto nesse artigo houver culpa de todos os devedores, todos respondem por partes iguais, tanto na devolução do dinheiro pago com correção monetária, ou seja, restabelecimento do status quo ante para resolver a obrigação, também no pagamento da indenização por perdas e danos. Agora, se só um tiver a culpa, aí só esse um que foi culpado pela perda do objeto vai ter que pagar
perdas e danos, indenização pelos danos sofridos pelo credor. Então vamos dar um exemplo desse parágrafo segundo para todo mundo entender. Mesmo exemplo de antes. Tibúrcio, Tício e Mévio, os três. Tício, Mévio e Tibúrcio são devedores de um cavalo para Caio. Por culpa só de Tício, o cavalo morre. Tício deu uma ração lá suspeita e adulterada, envenenou o cavalo sem querer. Ok? O cavalo morreu por culpa de Tício. Tendo culpa do devedor, com o perecimento da coisa, o credor tem direito de exigir perdas e danos. Agora, quem vai pagar essas perdas e danos? Quem teve culpa. Os outros dois, que não tiveram culpa do perecimento do objeto, ficam exonerados de pagar as perdas e danos. São, contudo, obrigados a devolver o valor que eles tiverem recebido antecipadamente. Então, vamos supor que, de entrada, o Caio deu R$3.000, 1.000 para cada um, tá? Para garantir a compra do cavalo. Aí, por culpa só de Tício, o cavalo morre. Tibúrcio e Mévio precisam devolver o R$1.000 corrigido, tá? Que eles receberam. Cada um tem que devolver os R$1.000 que eles receberam corrigido para não se enriquecer ilicitamente. Então, eles vão restabelecer o status quo ante. E Mévio e Tício, que foi culpado pela morte do cavalo, vai ter que devolver os R$1.000 que recebeu antecipadamente com correção monetária e também vai ter que indenizar o Caio pelos danos que o Caio tenha sofrido com essa perda do objeto, tá certo? Então, gente, dito tudo isso, a gente conclui a aula que eu estava planejando para hoje. Muito obrigado, deu certo, né? Lembrando a vocês, momento de interação ao vivo com o professor, tá? No horário de aula de vocês. Então, se você tem aula na sexta-feira, você vai lá, 18h50, sexta-feira, e entra na aula online no portal Pincel Atômico, que eu vou disponibilizar lá. E aí, nesta aula online, nós vamos interagir. Você vai conversar comigo, você vai falar comigo, vai perguntar, tirar dúvida, etc. e tal. Ok? Quem tem aula na quarta-feira, que é o caso dos meninos de Timóteo, me esperem lá na quarta-feira, que estarei lá junto com vocês, tirando todas as dúvidas. Nós vamos ter o tempo da aula todinho para eu ficar à disposição de vocês. Importante dizer, tá? A gente pode comentar esta aula no momento da aula ao vivo. Tanto essa quanto a anterior, que é da obrigação alternativa. Mas eu não estou querendo dar aula ao vivo, por quê? Uma coisa é eu estar na frente de vocês lá dando a aula. Ali nada pode acontecer. Se tiver barulho, a gente para, mas continua. Se não tiver interferência, a gente continua. Mas vamos supor que dê um temporal aqui e caia a internet. No momento da aula ao vivo, a gente perderia uma aula. Então, nesse caso, eu gravo a aula antes, igual estou fazendo aqui, mando para vocês, igual eu falei com vocês que eu ia fazer, e esta aula fica disponível para vocês lá, para vocês estudarem, reverem quantas vezes quiserem. E no momento do ao vivo, a gente vai comentar essa aula, repassar aí os pontos principais e vamos, por fim, abrir para dúvidas. Beleza? Saúde para todo mundo. A gente se vê.